Boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas, que o Mestre Jesus nos proteja sempre. Eu vou iniciar a leitura com uma mensagem de um autor que não é muito conhecido. Os arquivos atávicos e as infinitas possibilidades da alma. Os arquivos atávicos do planeta, ao longo de seus últimos 4,5 bilhões de anos de evolução, foram registrando minuto a minuto, segundo a segundo, desde a formação de uma bactéria ao ser mais complexo que é o Homo sapiens. Tudo está registrado na mente holística do planeta, desde o seu aparecimento, o seu respirar, os seus primeiros batimentos cardíacos, o seu despertar. Ao abrir os olhos da alma para o mundo, os arquivos da Mãe Gaia, do planeta Terra, tem registrado seu longo percurso de peregrinação pelas suas sucessivas imigrações da alma nas inúmeras reencarnações até o presente momento, como também já se sabe as suas futuras reencarnações na infinita escala da linha do tempo. Eis que, no calendário terrestre do século XXI, onde estamos colocando um ponto e uma vírgula na linha do tempo, dando início à teoria de novas possibilidades e perspectivas de uma saudável junção de duas partículas de luzes que se chama princípio inteligente do universo, em se fundirem em um coágulo de luz, caminhando rumo ao infinito universo sem fim. Assim é o homem em sua jornada em busca do primado da felicidade, pensando assim: amanhã, aonde chegaremos e onde estaremos, com quem e para quê? J.N., o autor. 7 de outubro do ano de 2016. Pois bem, os arquivos atávicos e as infinitas possibilidades da alma. Pois bem, meus amigos, hoje iniciaremos o estudo do capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, e nesse estudo todos serão convidados a fazer a viagem aos confins do centro da Terra. Quem assistiu aquele filme antigo da história do homem que viajava para o centro da Terra e encontrava uma civilização perdida? Será que existe alguma civilização perdida no miolo da Terra? Será que a Terra é oca, não é? O estado primitivo do globo, como tudo se processou, não é? Esse período primário, o período de transição, o período secundário, o período terciário, o período diluviano, o período pós-diluviano ou atual, o nascimento do homem. Vocês vejam bem que iniciamos com os caracteres da revelação espírita, depois iniciamos o estudo da oronografia, a descrição do universo, e Kardec e os espíritos agora vai nos convidar a uma viagem à própria residência na qual todos nós somos alunos, participantes. E nesse estudo desse capítulo nós vamos falar sobre o período
arqueozoico, o período paleozoico, o período cenozoico, o período terciário, o cretáceo, permiano, em que período o homem iria surgir? Nós estamos no período quaternário, ou seja, a época Holoceno. Essa nossa época é a época Holoceno. Mas daqui a alguns milhões de anos, qual será o período da Terra? Então esse estudo é um estudo que provavelmente eu devo convidar Maria Matilde para dar uma aula para a gente, que ela é geóloga, ela é dessa área também. E nós vamos, como eu comentava com Ângela, vamos tentar tirar um dia de uma palestra, estudo, onde eu vou falar sobre a ecologia centrada nos valores do espírito. A relação nossa com o planeta Terra. Se o ecossistema do planeta Terra está em desequilíbrio, será que nós também estamos correndo risco de vida? A questão dos nossos chácaras, o princípio inteligente do universo, que é o espírito. Se a Terra está em desequilíbrio total, significa que o espírito ele tem algum impacto. Então eu vou falar sobre ecologia centrada nos valores do espírito e eu vou ver qual vai ser a data para que a gente tenha essa aula palestra, para que você se situe de como nós estamos agredindo o planeta Terra. E Kardec vem apresentar nesse capítulo o cuidado que os engenheiros siderais tiveram e ainda têm em manter a arquitetura, a geologia da Terra na sua simetria, na sua formação, e nós estamos agredindo. Eu tive recentemente no arquipélago e eu vi locais assim totalmente descaracterizado, destruído. O Morro do São Paulo não era mais aquele Morro do São Paulo que eu vi. A primeira vez que eu estive lá foi há 20 anos, 25 anos. E quando eu retornei recentemente, na Semana Santa, que eu fui fazer uma visita, eu fiquei estarrecido com o que o homem tem feito contra a Mãe Gaia. Então esse esboço geológico da Terra, Kardec vai mostrar que os engenheiros siderais levou bilhões de anos para construir. Em questão de tempo nós estamos destruindo o planeta Terra. Então ele inicia esse capítulo, que eu vou até o item 6, falando sobre períodos geológicos. Esse período geológico da Terra. E ele diz assim: a Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanha-se-lhes as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhes constitui o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia. E se aqui no grupo de estudos tiver alguém da área de geologia, esteja à vontade para nos ajudar, tá certo? É chamado a geologia, ciência nascida no século XIX, e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam, porque no século XIX achavam-se os religiosos que o mundo foi criado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e quando foi sábado, Deus resolveu tirar uma cesta lá na ilha de Tiaré, deitado na rede tomando água de coco, minha amiga Teresa. Imagine só se Deus iria para o arquipélago de Tiaré ficar sentado lá tomando água de coco, porque ele trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o dia do descanso, não é? Porque o trabalho da formação dos mundos,
ele é constante, não é? Neste ponto, não há simples hipótese. Neste ponto, não há simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica, porque o estudo da geologia é um estudo de observação de fatos diretos. E a gente que fotografa, a gente tem contato com a fauna, com a flora, com o meio ambiente, e a gente tem um olhar muito preciso e a gente percebe o quanto a natureza levou bilhões de anos. No Vale do Capão, na Cachoeira da Fumaça, quem teve lá na Cachoeira da Fumaça, ali já foi mar. Toda aquela região ali era mar, num período cambriano, ali era tudo mar. Então o mundo, o planeta, ele está constantemente no seu processo de transformações geológicas, né? Então a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode dizer-se que a água ali esteve. Desde que se observe os de animais, pode dizer-se que viveram aí animais. Ou seja, na Chapada Diamantina, eu estava numa trilha e que eu vi rochas com ondulações. Era uma pedra de uma rocha com ondulações. E um colega nosso que era geólogo, ele estava me dizendo que aquela pedra que eu tinha localizado, que eu fotografei essa pedra, ele tinha ondulações. E ele dizia: James, essas ondulações nessa rocha é proveniente de uma pedra que fez parte do mar. Essa região aqui era um mar, há bilhões de anos atrás, não é? Então nós vivemos em um verdadeiro caldeirão de períodos geológicos, como eu falei, né? Em pleno século XXI, estamos no período quaternário, o Holoceno, que é a formação da civilização, da constituição do tempo histórico nosso hoje, não é? Mas esse período vai mudar. E quando eu disse que Walter se assustou, isso é baseado em hipóteses e análises. O planeta Terra, e que eu disse a Walter, o argentino, mas Jean, por que você está falando da orla marítima, quem mora na orla? Porque um dia os continentes vão se juntar de novo. Vão se juntar e vai ter outro processo de revolução no globo terrestre. Até lá, as civilizações que habitará a Terra não é esse tipo de civilização que nós vivemos. A nossa forma de ser, não é? O professor, o doutor Paulo César Fructuoso, ele fez uma tese de estudo sobre a região genética chamado o HAR1. Esse HAR1, ele ativa o cérebro humano durante uma época fundamental em seu desenvolvimento. Ou seja, o que ele está dizendo que é um gene genético que as futuras raças que estão agora chegando à Terra, há uma modificação na nossa genética de acordo com a modificação dos períodos que o planeta Terra vai se transformando. Isso é fato. O nosso biotipo, as nossas características fisiológicas, ela vai se modificar na medida que o planeta Terra está se modificando. É por isso, Ângela, que eu acho pertinente, não é isso? Se vocês permitirem, autorizarem, na próxima semana eu posso apresentar uma aula
uma aula, palestra sobre a ecologia centrada nos valores do espírito e como a mudança do clima da Terra está mexendo com os nossos genoma, está mexendo com o esboço físico do corpo humano. Isso é fato. A ciência está aí, os estudiosos da neurociência está demonstrando que há uma nova raça chegando na Terra e que o nosso esboço geológico físico está modificando por conta da transformação do clima da Terra, não é? Podemos pensar, se vocês acharem pertinente, coloque lá no grupo do Zap, que é interessante essa aula sobre a ecologia centrada nos valores do espírito, como uma introdução para o estudo desse capítulo 7, que é Esboço Geológico da Terra, que eu acho muito interessante, não é? Pois bem, a geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda, não é? Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação. Alguém poderia me descrever a sua residência? Quem construiu a sua própria casa? Tem gente aqui no grupo que fez uma planta, passou para o mestre de obra e o mestre de obra construiu a casa. E hoje você tem a sua residência. De vez em quando você está fazendo uma reforma na aparência da sua residência, porque com o passar do tempo a pintura estraga, você tem que estar sempre pintando, sempre tem que estar observando as infiltrações que acontecem na sua casa. Assim é o planeta Terra. Que tipo de infiltração está ocorrendo no nosso planeta Terra? E essas infiltrações, estou falando no sentido alegórico, é pertinaz do homem. Quer ver um exemplo? Aqui na rua onde eu moro, descobriram uma casa de cupim, aquele cupim de cabeça grande, né, vermelho e preto. Ele corrói até cimento, ele sai destruindo tudo. Então, você, de um lado, tem que combater o cupim, porque ele destrói tudo, e por outro lado, como é que você vai viver nesse equilíbrio da ecologia, não é? Onde todas as formas de vida, como eu falei da teoria da barata na semana passada, eu vou falar dos cupins. Se você não quer que o cupim esteja na sua casa, procure ter um padrão de qualidade no sentido de que tipo de objetos eu utilizo na minha casa. Por que existe o cupim na nossa vida? Qual é a função do cupim, do cupizeiro? Tudo na vida tem uma função. Nós é que estamos no lugar errado, construindo casas em locais errados. Que diga Alphaville. Eu passei essa semana lá em Alphaville. Eu estava indo para a Fazenda Grande 4, num domingo pela manhã, e eu fui magiando o muro do Alphaville. Eu conheci aquele lugar ali com uma fazenda enorme. E eu sei que tem pessoas se queixando de que animais têm invadido o condomínio de Alphaville, porque nós somos o homem mais predador de todos. E a gente tem que repensar isso, sabe? Então, quando ele diz, né? A gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, que é o planeta Terra, tendo demonstrado, para não mais tornar a erguer-se,
a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se a que se chama estratificações. Vocês estão acompanhando aí a questão do desmatamento lá do Amazonas, né? Da exploração do garimpo de forma desordenada, não é? Isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura que varia de alguns centímetros até 100 metros e mais se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte e perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas facultaram observá-la até grande profundidade. Michelangelo, esse trecho aqui eu me lembrei de Michelangelo. Na Idade Média, Michelangelo, ele foi contemporâneo de Leonardo da Vinci. Os dois viviam se bicando, os dois. Um querendo ser melhor do que o outro. Imagine só, Dona Bernadette, Michelangelo e Leonardo da Vinci se bicando, os dois. Leonardo da Vinci era mais velho, Michelangelo, ele tinha mais ou menos 26 anos, 28 anos. Ele era muito mais novo do que Leonardo da Vinci. E os dois viviam querendo mostrar que era melhor na arte, não é? E aí o que foi que Michelangelo fez? Ele teve uma ideia genial e que todos vocês conhecem, aquela famosa estátua do homem pensando, o Pensador. Já viu aquela estátua que está lá na Itália? O Pensador foi feito por Michelangelo. Aí Michelangelo iria dizer, olha, eu consigo fazer isso que o Leonardo da Vinci não fazia. A pergunta é, de onde eu assisti esse filme? É um documentário sobre a vida de Leonardo da Vinci, que são quase 6 horas de documentário fantástico, e a história de Michelangelo. Ele foi em uma pedreira que tinha mármore azul, o que nós chamamos aqui no Brasil de mármore Carrara. Ele tirou um bloco de uma rocha gigantesca, de uma mina lá perto de Florença, e iria levar alguns anos, um ano, quase 2 anos, para produzir aquela verdadeira obra de arte que todos nós conhecemos, não é? Então, ele conseguiu extrair das entranhas da terra aquele pedaço de rocha que levou bilhões de anos para se formar, para fazer as suas grandes estátuas que nós conhecemos, como uma delas o Pensador, se eu não me engano, não é? Então, quando ele diz aqui no item 3, são em geral homogêneas as camadas, isto é, cada um constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Alguém aqui é mestre de obra? Alguém aqui trabalha na área de engenharia, é mestre de obra? Alguém já fez algum trabalho ali no Centro Histórico do Pelourinho? Fazendo escavações ali no Pelourinho? Vocês lembram? Pelo governador, o ex-governador da Bahia, o Cabeça Branca, que eu não vou falar o nome dele, o Cabeça Branca, Antônio Carlos Magalhães, não é? É uma justa homenagem à ACM, porque se não fosse ele, o Centro Histórico do Pelourinho hoje estava totalmente destruído. Ele levou 9 anos, o governo levou 9 anos
recuperando o centro histórico do Pelourinho por etapas. E uma das últimas etapas de recuperação do centro histórico do Pelourinho é aquela parte ali onde vocês conhecem a igreja do Pagador de Promessas, que tem aquelas escadarias que vai dar lá em frente à igreja. Aquela rua ali, a Rua do Carmo ali, a Rua do Passo, aliás. Eu me lembro que naquela ocasião, algum tempo depois, alguns anos depois, a minha filha adquiriu um casarão de 200 anos. A minha filha tem um casarão e esse casarão tem 200 anos, 2 séculos. Ela adquiriu esse casarão e no fundo desse casarão a gente não podia fazer. Foi na época que o governo estava fazendo as reformas ali, foi um trabalho assim de quase 10 anos. E eu me lembro que a gente não podia mexer no lixo. O lixo. Nós achamos lixo ali no fundo desse casarão, no número 32, o número do casarão ali na Rua do Passo, casarão número 32, no fundo do casarão. Eles tiraram lixos, conseguiram trazer lixo por camadas das pessoas que viveram naquele casarão há 150 anos atrás. Era uma espécie de lixo, era garrafas, era vidros. Com o passar do tempo, cada morador ia jogando ali no fundo do quintal lixo, ia aterrando com lixo. E cada lixo tinha a sua peculiaridade, a sua identidade de cada período, até os anos 80. A gente achou, já nos anos 80 a gente achou plástico, PVC, porque no século, há 150 anos atrás, não tinha garrafa PET. Já nos anos 80 começaram a surgir as garrafas PET, começaram a surgir as garrafinhas de alumínio. Ou seja, eu estou fazendo esse comparativo de que a Terra ela é feita por camadas. Como o nosso corpo físico é feito por camadas. Os blastos foram 9 meses de gestação. 9 meses de gestação da formação das camadas, dos corpos que vai dar origem a esse instrumento pelo qual o espírito precisa se manifestar. Naquela época eu acompanhei esse processo, fiquei assim fascinado. Foi produzido um livro sobre o lixo do centro histórico e vocês não têm ideia do que a gente achou lá. Muitos que estão aqui no grupo certamente já brincou carnaval, do carnaval em Salvador, já pulou atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Meringano, quem já desencarnou, também pula atrás do trio elétrico. Não é, Ângela? Ângela gostava de pular trio elétrico, não era, Ângela? Porque Ângela... Não, né, Ângela? Então, desculpa, minha amiga Ângela. Mas, quando vocês estão... Alguns gostam de carnaval e estão brincando de carnaval, pulando atrás do trio elétrico ali na Avenida 7, e quando chega entre o relógio de São Pedro, a Castro Alves, que vai descendo ali, perto do mosteiro de São Bento, que tem 300 mil livros aquele mosteiro, e as pessoas nem imaginam, é um dos maiores acervos históricos da humanidade, da América Latina, a Avenida 7 de Setembro, entre o relógio de São Pedro até a Praça Castro Alves, há uns 6 anos atrás, foram descobertos fósseis, panelas de barro pertencente aos índios tupis guaranis, que eram os residentes, os proprietários da cidade de São Salvador. Ali mesmo onde a gente passa todos os dias na Avenida 7, que tem aquela movimentação, aquelas pessoas indo de um lado para outro comprar os seus produtos, aquelas movuca danada. Nem imagina que nas entranhas ali, nas camadas da terra, foram descobertos resquícios de aldeias indígenas há 4 séculos atrás, há 400 anos atrás em Salvador. Então estudar a arqueologia, a geologia da terra, é a sua auto-identificação com o mundo em que você vive. Então, quando ele diz assim,
É porque eu esqueci de pegar. Eu tenho aqui no prédio, o prédio onde eu moro é um prédio moderno, de 3 andares. E esse prédio foi construído numa casa antiga. Meus pais compraram essa casa nos anos 60, em 1960, portanto tem 62 anos na mão dele. Mas a casa era mais antiga, uma casa muito antiga, que hoje é um prédio. E quando essa casa nossa, esse prédio estava passando por uma reforma, a casa antiga estava sendo demolida para construir um prédio, eu achei o piso antigo dessa casa da década de 30, da década de 20. Eu tirei o azulejo, o piso da casa, e eu identifiquei que essa casa, esse prédio onde eu moro, foi construído em cima de uma casa antiga, que ela era da década de 20. Eu tirei o azulejo, o piso, e hoje esse piso compõe a decoração da sala da minha casa. Isso é identificação. E as pessoas não dão valor a isso, não é? Porque você tem que cuidar bem da sua casa. E foi o que Walter falou de Leão Tolstói. Há um texto de Leão Tolstói que ele fala que a eminência mais perigosa da humanidade contra a Terra é o próprio homem. E o que eu falei anteriormente, que nós somos verdadeiros gafanhotos, não é? Não é isso, Ângela? Somos verdadeiros gafanhotos que por onde a gente passa, a gente sai destruindo tudo. E a gente tem que repensar, Diogo. Não é isso, Diogo? Ok mesmo, não é não, meu amigo Diogo? A gente tem que repensar. Então, quando ele diz assim, eu vou até o item 6 só, para a gente abrir para as nossas discussões. Porque eu acho que aqui, Diogo, nesse capítulo 7, tem muita coisa para a gente discutir e nós somos responsáveis pela Terra e pelo futuro da Terra. Todos nós somos responsáveis pelo que nós consumimos. Essa questão do saco, saco é um saco. Saco plástico é um saco. E a gente precisa rever isso, né? Porque vocês não têm ideia do que a gente vê aí pelos mares aí, ilhas flutuantes de sacos plásticos. É terrível isso. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre outra, em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, tendo se formado posteriormente, as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais, não é? Isso foi... então a gente sabe que o petróleo, a gasolina que nós consumimos hoje, é fruto de fósseis, que levou bilhões de anos. Eu não sei se vocês conhecem a Casa de Pititinga, antiga Federação Espírita, lá no Terreiro de Jesus. A Casa de Pititinga, que é a sede histórica da Federação Espírita do Estado da Bahia, há 4 séculos atrás, aquela casa era a residência de Gregório de Matos, o Boca de Inferno conhecido, o grande Gregório de Matos. E na época que a Casa de Pititinga estava passando por uma restauração, o IFAM tombou o prédio. E eu me lembro que eu estava indo lá, de vez em quando eu ia visitar a reforma que eles estavam fazendo. Eles foram tirando camadas de tintas, não é? Eles chegaram à primeira camada da tinta na época em que Gregório de Matos residia lá. Então eu solicitaria a todos vocês que coloquem na agenda de vocês uma visita. Procure a minha amiga Tereza lá na livraria da Casa de Pititinga. No centro histórico, não tem lá a cruz? No centro histórico, você vai ver a placa lá, FEEB,
casa histórica. Você procura a Teresa. No térreo tem a biblioteca. Quando vocês entrarem na biblioteca, não, na livraria, vocês compram livros lá para ajudar a Federação Espírita, nos ajudar. Vocês vão observar a aula que eu vou dar para vocês na prática. Aí lá no Centro Histórico, na Casa de Pititinga, procure Suzana, que Suzana é diretora da Casa de Pititinga. Mas quando vocês entrarem lá na livraria, olhe o piso da livraria. O piso é o piso da época da residência da casa de Gregório de Matos. E aquele piso estava totalmente coberto por outros tipos de camadas. E que os engenheiros, os restauradores levaram 3 anos reformando a casa de Pititinga. Eu acho isso fascinante. Por quê? O cuidado que você deve ter. Então, uma lição: vá lá no Centro Histórico, conhecer a casa de Pititinga, não é? Lá na livraria, a livraria é muito bacana, tem muitos livros lá que vocês vão adorar, e tem uma cafeteria lá. Tem uma cafeteria, tome um cafezinho. Eu não posso garantir a vocês o dia que eu estou lá, porque a minha agenda é muito apertada, mas procure Teresa em meu nome. Pode falar lá que Teresa, ela está lá desde a época da fundação da Casa de Pititinga, desde o início do século. Se Teresa souber disso, ela me mata, né? Então, é fantástico. Ali era a casa de Gregório de Matos. Então eles foram descobrindo pinturas. Então a terra, ele tem a sua própria identidade. Então quando no item 4, ele vai falando sobre as camadas inferiores colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila, outra de terra argilosa, de marna, de seixos rolados. O que é um seixos rolados? Você sabe o que é um seixo? Aquela pedra bem... a gente vê muito isso nos leitos dos rios, né? Seixos rolados. Outros são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grés. G-R-E-S. Eu peço a vocês que pesquisem aí no Google, no Dr. Google, no Professor Google, o que significa grés. Os mármores, o crê, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Lembra, Diogo, no estudo de uranografia geral, e que a gente falava sobre as civilizações mais avançadas, e que a nossa civilização é do tipo 0, que ainda usa fósseis de petróleo, de natureza ainda animal, que nós ainda temos uma tecnologia que a nossa energia é gerada, a maioria da nossa energia é gerada pelo petróleo, pelos fósseis, mas um dia vai acabar. Mas as civilizações mais avançadas não usam esse tipo de substâncias retiradas das entranhas da Terra, como a gente vai estudar quantos quilômetros tem cada camada do planeta Terra. Porque eu confesso a vocês, viu? Quando eu era criança, eu acreditava que o Japão ficava debaixo da terra e eu ficava cavando buraco no fundo da minha casa, na época que Salvador tinha sítio, não é, Ângela? E eu ficava cavando buraco para ver se eu encontrava algum japonês de olhinho puxado, mas não encontrava. Eu não sei se vocês lembram que tinha essa história, né, de que o Japão ficava do outro lado do mundo e se você cavasse um buraco, você iria achar o Japão do outro lado do mundo. Mas eu vou jogar minhoca na cabeça de vocês. É claro que a gente vai falar das camadas, né, do magma, mas será que existe
outro planeta, outra estrutura espiritual do planeta Terra? Será que existem civilizações espirituais habitando as entranhas da Terra? Civilizações espirituais. Será? É para a gente pensar, não é? Diz-se que uma rocha é mais ou menos possante conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se, por sinais certos, que uma provém de matérias fundidas e às vezes vitrificadas sob a ação do fogo, outras de substâncias terrosas depostas pelas águas, algumas de tais substâncias que conservaram desagregadas como as areias, outras a princípio em estado pastoso, não é? Sobre essa palavra pastoso, eu vou falar sobre isso depois, sob a ação de certos agentes químicos. Aliás, esse estado pastoso, né, sob a ação de agentes químicos. Esses agentes químicos podemos também supor que o manguezal onde o pessoal pega o siri, não é? Você já viu que o mangue você tem que meter a mão lá dentro daquela lama escura, né? O que é aquilo ali? É uma matéria pastosa, escura, não é? Que é o excesso da composição das folhas de árvores que dá aquele cheiro, não é? E no dia que eu estava lá em Tiaré, eu fui fotografar, me atolei dentro do mangue, fiquei preso no mangue, ô Graça. Literalmente fiquei preso no mangue e a senhora, uma pescadora, ela estava na janela da casa dela, Graça, me olhando, perguntando assim, para onde é que vai aquele fotógrafo? Ele vai se atolar e não vai conseguir sair daquele mangue. E dito e feito, eu fiquei preso no mangue, olhei para um lado, olhei para o outro com a câmera fotográfica na mão. E aí eu olhei para a senhora, minha senhora, eu me atolei aqui, minha senhora. Aí a senhora disse, meu filho, eu estava aqui observando o que é que o senhor ia fazer aí. Eu não disse nada, você foi entrando, não perguntou nada, não pediu licença. Quer dizer, licença no sentido de que era um mangue em frente à casa dela, eu estava entrando mangue adentro para poder fotografar. Aí o que aconteceu? Ela mandou que um dos rapazes, um dos pescadores, fosse me arrancar, me tiraram lá feito um siri, me arrancaram lá do mangue, que eu fiquei preso literalmente dentro do mangue, e a minha sandália havaiana ficou preso no mangue. Eles depois foram lá, a senhora olhou para minha cara, meu filho, eu fiquei só olhando para ver para onde é que você ia. Eu disse, minha senhora, como é que eu fiquei? E ainda tomei esporro da senhora. Ela me deu um esporro e disse assim, vá lá para o fundo do quintal se lavar, meu filho, que eu fiquei todo cheio daquela lama pastosa. Aí depois que ela me deu esporro, que eu me lavei, ela virou para mim e disse, agora quer tomar um cafezinho? Eu disse, não, minha senhora, depois desse esporro que a senhora me deu, eu perdi até a vontade de tomar um cafezinho. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, quando ele diz que o planeta Terra é tão lindo que vocês nem imaginam, não é? A grandiosidade, a biodiversidade, as diversas camadas. Um exemplo, eu estava em Tiaré, era uma arquitetura, era uma ilha que tem a sua biodiversidade. Depois a gente vai lá, na semana que vem eu estou indo lá para o Raso da Catarina, dia 25 eu vou estar por lá, no Raso da Catarina, que é uma agreste total, é completamente diferente, mas tem toda a sua biodiversidade e toda a sua formação de camadas, não é? Então esse estado pastoso sob a ação de o fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. Eu vou repetir o que eu falei no ano passado.
Quem gosta de sopa? Hã? Lembra da teoria da sopa? O que é que se leva numa sopa? Hã? Eu vou passar a noite toda aqui querendo saber, né? Quer dizer que ninguém aqui sabe fazer sopa? Para você fazer uma sopa... Tempero, legumes, massa de sopa. E o que mais? O que é que se bota numa sopa? Hã? Carne. Folhas, Alguma Cenoura. proteína. alface. Alface na... Uma carnezinha. Pode botar uma carnezinha. A água também. Uma água. meia dúzia de ovos. Numa sopa, meia dúzia de ovos, eu nunca tomei essa sopa assim, não. Ô, Antônio Dantas, que sopa é essa? Forte. Super forte. É super forte, né? É sopa mineira. Uma sopa mineira, né? Então você... O que que se coloca mais dentro de uma sopa? Vamos lá. Legumes. Legumes. Legumes e o que mais, Iana? A massa. Tem gente que coloca osso. Osso, Tempero. tempero. Isso. E o que mais? Tá faltando alguma E coisa? água. Água e para sal, e para que quando você faz um panelão de sopa, não é? E que ela tá fervendo e que você desliga aquela sopa, o que é que vocês vê na camada da sopa? Há um fenômeno que ocorre quando alguém está Uma produzindo espuma. uma espuma, uma camada. Exatamente isso. O nosso planeta Terra é um caldeirão de sopa. O núcleo da Terra é um fogo que está sempre aquecendo. O nosso planeta, como eu falei, né? Eu acho que Clara não está hoje aqui na sala, né, Ângela? Clara não está hoje não, né? Eu acho que não está não. E que eu fiquei... Não, hoje não. Ela não está não, né? E que eu estava dizendo que o planeta Terra, ele levou bilhões de anos, é como fosse Pucumã debaixo de uma cama ou de um sofá. Se você levar muito tempo sem limpar debaixo de uma cama, de um sofá, você vai ver poeira. Poeira são partículas. O planeta Terra foi se formando, e eu liberei esse vídeo aí que fala sobre a formação do nosso planeta Terra. Então, o planeta Terra é um grande caldeirão. E se hoje a gente está sentindo muito calor, é porque nós estamos alterando o ecossistema da Terra. Perceberam? Então, eu vou encerrar aqui no item 5 para abrir para a participação de todos. Onde foi que eu parei, James? Retirando as águas, essas terras se cobririam de vegetação. Se em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias siliciosas sem agregação. Temos as planícies arenosas que constituem as charnecas. Pesquisa aí, Ângela, o que é isso? Hoje eu vou jogar tudo para a Ângela para ela pesquisar. E ela está colocando aí no chart. E os desertos, dos quais nos pode dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam os aluviões na embarcadura dos rios. A gente está vendo muito isso na novela Pantanal. Quem assistiu Pantanal na época da TV Manchete, em 1990, há 33 anos atrás, e vê Pantanal hoje, está completamente diferente. Bem diferente. Então, eu vou parar aqui no item, Ângela, 5. Na próxima semana damos continuidade. E agora eu quero ouvir a participação de vocês aí. O que é que vocês podem me dizer sobre esse capítulo, que é o início da história do período geológico?
James, está se falando, científicos que están pesquisando, que o centro da Terra está esfriando e isso vai incidir no magnetismo da mesma. Ou seja, a falta de magnetismo vai fazer que ela saia do curso normal. Isso. Me desculpa, o Walter. Eu não peguei bem a atenção. Repita aí de novo, meu amigo. Está se falando, os científicos da nossa época estão falando que a Terra o centro da Terra está esfriando. Isso que significa? Que quanto menos temperatura tenha, ela vai perder o magnetismo. E o significado total seria: ela vai sair do curso porque vai ser atraída por outros corpos. Exatamente, né, Walter? O cuidado que devemos ter com o planeta Terra, né? A forma como nós estamos de forma desordenada, extraindo o que eu vi lá, não só em Morro de São Paulo, como eu viajo muito por aí, eu vejo assim uma agressão muito, muito brutal contra a natureza, né? Eliana Gomes está dizendo aqui, só vale se for até o antigo sótão. Eliana, eu fui evangelizado lá no sótão, viu, Eliana? No sótão lá da casa da antiga União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita. Lá foi onde eu comecei, Lourdes Kennedy. Tereza disse que é uma fofa, eu não sei quem é fofa, viu, Tereza? Ângela, seixo rolado é um tipo de agregado graúdo que pode ser utilizado. O livro lá é mais caro que no Amazon, não é não, Maria Celeste? Pode ir, pode falar no meu nome, a Tereza, que ela vai lhe dar um desconto. Valduca diz algo que eu não queria tocar nesse assunto. Valduca diz aqui o seguinte: no livro de André Luiz, o livro O Abismo, fala-se numa viagem astral a profundezas da Terra. Isto responde à sua colocação. Exatamente isso, Valduca. Quando eu falei, eu me lembrei do livro Abismo, pelo espírito Ranieri, que retrata a realidade do mundo espiritual nas regiões mais profundas, nas entranhas da Terra. O livro O Abismo. E eu aviso logo, se vocês quiserem ler esse livro, se prepare, porque ele é muito impactante, viu? É um livro muito impactante. Deixa eu ler aqui, que estão surgindo muitas perguntas aqui. É naturalmente encontrada no fundo dos rios, a superfícies arredondadas e lisas. Lourdes, a União Espírita Baiana, é isso mesmo, Lourdes, não é? Comecei lá na adolescência, em 1993, nem vou falar a idade de Eliana, né, Eliana? Vou precisar sair, pois tem uma reunião. Ok, Dona Bernadette, enfim. Alguém quer fazer mais alguns comentários? Posso fazer? Pode sim. O ok foi... Eu fui levado às lembranças quando eu estive em 3 etapas da recuperação do Centro Histórico de Salvador. Então, eu me vivi lá, porque com diversas casas, digamos assim, no subsolo, foram encontradas outras escadas diferentes das que estavam atuais, pisos também, como diversos lixos. Tá? Há uma casa chamada número 10, que ficou bem marcada para mim, não só uma escada, 2, 3 escadas. E fora paredes, que não tem nenhuma caracterização do que se chama parede hoje, onde era usado, inclusive, argila e palha de babaçu, que é um tipo de coco.
Então eu vivi isso lá, trabalhei pelos três tempos diferentes. E agora estou me lembrando também de uma casa que tinha na ladeira do Pax, que ao sondar a parede nós encontramos vários tipos de pinturas, né? Piso nem se fala mais, mas era uma coisa impactante e nos levava à admiração. O trabalho feito com determinados cuidados, que encontrava-se inclusive coberturas sobre coberturas, de uma região que talvez olhando não se perceba. Mas verifiquei também nas fachadas, né, nas fachadas das grandes casas, aquelas que tem até três andares, revestimentos duplos, com pinturas totalmente diferentes, não usadas na época, nem naquela época que foi feita a reforma recentemente, como hoje. Então, esse registro que você trouxe foi vivido, por isso eu disse o quê? Ah, ótimo. Sobre aquela praça que era do terreiro, ao fazemos os trabalhos de underground, encontramos outros pisos, outras pedras. Sem falar uma coisa muito mais nova, que é os trilhos dos bondes, que ligava a cidade, praticamente a cidade alta toda, entre a Praça da Sé e a Vitória. Então, são testemunhas, né? Exatamente porque a terra conta suas histórias inacabadas na própria terra. E aí fica definido mesmo, a partir desses elementos, história. A geologia hoje utiliza, inclusive, uma tecnologia que define o tempo daquele solo, o tempo daquele o carbono 16, não é? O carbono 16. Exatamente. E uma das coisas que eu achei mais interessante e descobri era o projeto da casa, observar das ruas ali, o Maciel, obedecia exatamente uma corrida de ar, vento. E para a época, né, as galerias onde fazia-se a drenagem de água que caía nas ruas do centro histórico. Então, essa outra casa que me chama a atenção, que você falou, enorme, deve ser aquela que é perto do Casa Sete Candeeiros. É uma obra bonita, é um trabalho valiosíssimo, benéfico. Sem falar nas descobertas, nas leituras que consegui aprender, aonde fachadas que foram feitas, pinturas ou feitas arremates por índios e por negros. Porque ali eles não deixaram de colocar exatamente a sua face, que fica bem caracterizada, e elementos da cultura afro e da cultura indígena. Que maravilha! Tá vendo, Ângela, aqui a gente... É uma experiência que eu não vou esquecer nunca, e gostaria de voltar a ter. Tá vendo? Agora com mais maturidade. Pois é, tá vendo, Ângela, aqui a gente tem aqui eu toquei no assunto, não foi por acaso, o nosso amigo Diogo participou daquele período, é fantástico. Então, Diogo é uma das pessoas que pode sim... eu estou tentando, Diogo, acho que Diogo entendeu, todos vocês entenderam, eu estou tentando fazer com que esse capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, se torne mais suave, fazendo essas comparações, não é isso, Diogo? Para que a gente entenda. Eu estou dizendo porque eu convivo lá no centro, lá no Santo Antônio Além do Carmo, por conta de minha filha, e eu vou estar lá, eu vou convidar todos vocês. Quando eu inaugurar a galeria e o ateliê de arte, todos vocês vão ser convidados e vocês vão ver lá a recuperação que nós fizemos daquele casarão centenário, não é? E que eu também eu fico fascinado, Diogo, muitos de vocês conhecem Creuza Lage. Creuza Lage, já está aposentada, mas ela era professora de geologia da Universidade Federal da Bahia. E eu tive a oportunidade de viajar para Santa Maria da Vitória com Creuza Lage no tempo que ela era presidente da federação. E em uma das nossas viagens da macro regional, na nossa folga, eu e Creuza saímos de lancha em um barco ali no ali em Santa Maria da Vitória, tem aquele rio que me fugiu o nome, e a gente foi subir no rio acima. E ela foi contando as camadas da terra que tinha ali
nas beiras do rio, né? As falésias que apareciam, né? Ele ia dando aula, foi assim algo sensacional, porque é necessário você conhecer. Se eu perguntar aonde é que está cada objeto dentro da residência de vocês, vocês vão dizer. Se eu perguntar, vamos supor, eu vou perguntar aqui a alguém, eu vou perguntar a Fábia. Fábia, tudo bem, Fábia? Como vai? Você pode abrir aí o microfone, Fábia? Fábia Rosa. Fábia? Fábia? Eu acho que Fábia não está. Oi, Fábia. Tudo bem? Como vai? Tô bem. Me diga uma coisa, Fábia. Qual é a parte da casa que você mais gosta de ficar? O que eu mais gosto Sim. é o quarto. Oi? O quarto, assim. Tem a varanda, eu gosto muito também, e o quarto. Você pode descrever a cor da sala da sua casa? Sim, na verdade ela é pintada de verde vale, né? Um verde bem clarinho. É apartamento ou é casa? É casa. Quantos anos tem essa casa? Essa casa já tem 15 anos. 15 anos. E quantas cores de pintura você já fez nessa casa, nessa sala? Já, muitas cores. Inclusive, ela é uma casa grande e, assim, a casa mesmo já é pintada em várias cores. Cada lugar tem uma cor diferente. É aqui em Salvador, Fábia? É, sim. Tá. Então, você vê que cada casa, a casa de Fábia tem essa característica, né? Que é a identidade. A casa é uma extensão emocional do seu morador. Se Fábia, um exemplo, é uma casa antiga, Fábia? É uma casa antiga? Ela não é uma casa antiga, mas ela tem na verdade, o diferencial dela é que ela é rústica, entendeu? Uma casa com muita madeira, assim, e tal. O acabamento dela é assim, moderno, mas é uma casa que tem muita madeira. Então já teve outros moradores ou você é a primeira moradora? Sou a primeira, porque já foi um planejamento mesmo, assim, que eu sempre gostei muito de estrutura de madeira, essas coisas aí. Já foi feita assim, é uma cobertura, na verdade, tem um prédio de cobertura em cima. Ok, vamos criar uma situação, meus amigos. Vamos supor que Fábia, ela resolve mudar de Salvador. Ela dá um rumo na vida dela e resolve vender a casa. Aí ela vende uma casa, ela foi a primeira moradora, ela fez todo o planejamento na sua casa e ela resolve vender a casa e vai morar em outro lugar. O próximo morador vai fazer uma decoração ao seu estilo. Aí acontece que em um determinado momento, vamos supor que daqui a 50 anos, essa casa de Fábia, daqui a 50 anos no futuro, tem um morador que nem sabe que Fábia viveu ali. E aí esse morador resolve fazer algumas reformas. Esse morador do futuro, daqui a 50 anos, vai descobrir camadas na sala da casa de Fábia, que é uma tinta que já não existe mais no futuro daqui a 50 anos. Você percebeu, Fábia, o que Kardec está querendo nos apresentar com o período geológico da Terra? Que cada período da Terra ele tem uma camada que leva bilhões e bilhões de anos, não é? E ainda, Fábia, ainda tem a questão que eu não quero entrar nesse particular, sobre a psicometria. O que é a psicometria? Fábia, ela foi a primeira moradora da casa. Daqui a 50 anos, vou empurrar para o futuro mais, daqui a 100 anos, alguém mora nessa casa de Fábia e toca na sala, ainda é a mesma sala, 100 anos depois ainda é a mesma sala, e a pessoa vai fazer uma reforma. Aí descobre uma pintura de 100 anos atrás. E quando essa pessoa descobrir essa pintura,
E a pessoa que é portadora da psicometria, o que é a psicometria? É a capacidade que o médium tem de tocar em objetos e identificar o proprietário desse objeto. Então, alguém tocar na pintura daquela casa de Fábia que foi pintada há 100 anos atrás, o médium vai descrever, olha, aqui morou uma moça assim, tal, essa moça gostava, o local que ela mais gostava de ficar era no quarto, e vai descrever Fábia. Por quê? Porque Fábia deixou o seu psiquismo, a sua energia impregnada ali naqueles objetos. Há um capítulo do livro de André Luiz que ele fala sobre isso, e que agora eu não me lembro, mas tem um livro que eu recomendo a todos vocês, de Ernesto Bosano, italiano, que ele fala sobre a psicometria, a capacidade que o médium tem de tocar em objetos e identificar esse objeto. Então, quando eu li esse texto, Os Arquivos Atávicos e as Infinitas Possibilidades da Alma, foi um texto que eu escrevi exatamente falando sobre essa questão. Então, meus amigos, por aqui eu termino e vou pedir aí alguém quer fazer algumas considerações mais, que eu vou pedir aí o meu amigo Diogo para fazer a prece de encerramento. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, eu vou passar para Diogo e eu gostaria que vocês colocassem lá no Zap, se vocês desejam que eu faça essa palestra na próxima semana sobre ecologia centrada nos valores do espírito, para que a gente tenha uma ideia dessa nossa relação com a Terra, com o esboço geológico da Terra, com o estado primitivo do globo. Não é? Então, eu coloco à disposição de vocês. Então, eu vou pedir a Diogo que ele faça aí a prece de encerramento. Gratidão, muita paz a todos. Diante essas palavras esclarecedoras, dentro de um processo de exteriorizar, para que seja plantado em nós conhecimentos, resta-nos sim agradecer esta oportunidade ao Criador, ao Senhor da vida e do universo. Agradecer à Casa do Caminho por nos ofertar este horário para que possamos entrar nas entranhas da terra, aonde existe registros referente à passagem do homem, como também os propósitos referentes à movimentação e à transformação existente na Terra. Graças a Deus, diante de uma lição tão formativa e informativa, aonde nos responde aonde chega o homem, ali está a sua mão, está as suas digitais, está os instrumentos utilizados na sua cultura. Ali está um retrato fiel das civilizações que passam neste planeta. É uma grandeza compreender que esta terra, que Gaia, guarda para nós registro das nossas vidas, para que possamos compreender o homem que fomos ontem, e em função do homem que fomos ontem, começar a pensar do homem que deveremos ser no futuro. É de grandeza, é de uma grandeza, é de uma felicidade, ó Senhor Deus, estar num grupo de estudo deste, que abre a nossa consciência para a sua criação, que todos nós
distante desta compreensão a respeito do amor que é expresso nas moradas do Pai, para que possamos nós nos manifestar e nos manifestando gradativamente, compreender o amor que Deus tem por nós. Graças a Deus, graças à Casa do Caminho e graças ao nosso James May, que traz com todo carinho essa história do esboço da terra. Graças a Deus. Muito obrigado, gratidão a todos. E viva Jesus! Gratidão, muito obrigado.